tipo de pai você é. Vamos então observar a paternidade e a Bíblia. Assumir a paternidade é o que se espera de todo pai. Quando falo de assumir, me refiro ao compromisso de conduzir a vida no caminho da salvação, levando adiante o grande legado dado por Deus ao seu Filho Jesus, que foi fiel até a morte. Então, o nosso Pai Celeste enviou seu Filho a este mundo com uma missão. A missão seria justamente nos trazer salvação. Assim como pais que somos, aqueles que são pais, tem também esta mesma missão dada por Deus, de levar os seus filhos à presença do Senhor, conduzi-los a um caminho de salvação. É importante, irmãos, é interessante destacarmos que nós falamos muito mais alto aos nossos filhos com as nossas atitudes do que com as nossas palavras. Então, é importante testemunhar ao filho, é importante assumir um compromisso ao lado de Deus, para que o filho, ao observar o teu testemunho, ao observar o teu legado, o teu comportamento, possa ele também levar adiante este compromisso e esse legado. Como então identificar se estamos fazendo bem o nosso papel de pai? Vejamos então alguns exemplos de pais na Bíblia e compreendamos com a nossa paternidade, e comparemos com a nossa paternidade. Vejamos alguns exemplos de pai na Bíblia e comparemos com a nossa paternidade. Eu dividi em 3 grupos. O primeiro grupo de pai, eu intitulei de pais displicentes. O que quer dizer este nome displicente? O termo displicente refere-se a alguém que mostra desinteresse, descaso ou falta de empenho, não cumpre realmente o seu papel como pai. Pode ser utilizado para descrever uma pessoa que não se preocupa com a sua responsabilidade, ou que demonstra uma atitude desleixada ou desorganizada. Então, os pais displicentes que nós vamos observar na Bíblia foram homens que por algum motivo não assumiram bem o seu papel de pais e tiveram consequências terríveis. Nós vamos observar isto. Vejamos então alguns exemplos desses tipos de pai. O primeiro deles é o rei Davi, que eu o intitulei de o pai permissivo. O rei Davi foi um grande adorador, mas definitivamente não foi um bom pai. Ele deu péssimos exemplos aos seus filhos, pecando como, por exemplo, adultério, assassinato, poligamia, permissividade estava na sua lista, o que teve impacto negativo sobre a criação de seus filhos. Davi não soube impor limite aos seus filhos, o que trouxe resultados trágicos. A família do rei, como, por exemplo, estupro, morte e revolta. Talvez Davi pensasse que repreender era uma demonstração de falta de amor, mas cabe aos pais não pouparem os filhos da repreensão sadia. Logo, sempre que é necessário, devemos repreender os nossos filhos, pois isso é para o bem deles. Pais que amam seus filhos devem agir com diretrizes de Deus para educá-los. Então, a exemplo de Davi, nós podemos observar lá em 2 Samuel. Peço que você abra aí, por favor, se você estiver com a Bíblia em mãos. 2 Samuel, capítulo 13. Do verso 9 a 11. Vou ler a partir do 8. Tamar foi à casa de Amon, seu irmão, e ele estava deitado. Ela pegou a massa e amassou e fez um bolo diante dele e o assou.
Pegou a assadeira, tirou os bolos diante dele, mas ele não quis comer. Amon disse: mandem que todos saiam da minha presença. E todos saíram. E Amon disse a Tamar: traga a comida ao meu quarto, e comerei da tua mão. Tamar pegou os bolos que havia feito e os levou a Amon, seu irmão, no quarto. Quando ela oferecia os bolos para que ele comesse, Amon agarrou e lhe disse: venha e deite-se comigo, minha irmã. Porém, ela respondeu: não, meu irmão, não me force, porque não se faz uma coisa dessas em Israel. Não faça essa loucura. Porém, aonde iria eu com a minha vergonha? E você seria como um dos loucos de Israel. Agora, por favor, fale com o rei, ele não impedirá que eu case com você. Mas Amon não quis dar ouvidos ao que Tamar dizia. Pelo contrário, sendo mais forte do que ela, forçou-a e teve relação com ela. Amon era filho de Davi, assim também como Tamar. E ele então desejou a sua própria irmã e acabou que estuprando a irmã. Mais à frente, lá no verso 28, um outro irmão dele descobriu a situação, e esse irmão é Absalão. Absalão então tomou as dores da sua irmã e decidiu vingá-la. Versículo 28. Absalão deu ordem aos seus moços, dizendo: fiquem atentos, quando o coração de Amon estiver alegre de vinho, e eu der uma ordem para matá-lo, então matem-no. Não tenham medo, pois sou eu quem está ordenando. Sejam fortes e valentes. E os moços de Absalão fizeram com Amon como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram, cada um, e montou numa mula e fugiram. Absalão, seu irmão, mata o próprio irmão, Amon. Então esse é o contexto da família de Davi. Então veja só, um homem poderoso, um homem temente ao Senhor, mas que foi um péssimo pai. Às vezes, irmãos, nós temos uma ideia, porque eu sou um servo de Deus, estou na igreja, estou servindo ao Senhor, estou fazendo a obra de Deus, mas esquecemos que a nossa primeira missão é a nossa casa, é a nossa família. Se não assumimos o papel na nossa casa, na nossa família, de nada vale toda a dedicação que oferecermos no templo, na casa do Senhor. Nossa primeira ministério é a nossa família. Então, se o pai de família, ele perder a sua casa, a sua família, como ele poderá dar lição a outros? Como poderá ele ensinar a outros a ser um bom pai, ou um bom pai, um bom marido? Será impossível, e certamente a sua adoração também terá algumas dificuldades. Então é importante repreender os nossos filhos, corrigi-los quando assim for necessário. Davi soube do caso, do que havia acontecido com a sua filha e nada fez. Ficou chateado, mas não o repreendeu, não o corrigiu. 2 anos depois, Absalão então toma a decisão de tirar a vida do irmão por conta disso. E consequentemente a isso, Absalão, além de mandar matar o seu irmão, ele tentou também matar o seu pai. Posteriormente, Absalão também perseguiu Davi, para que então pudesse assumir o reino e tomar conta de todo Israel. E no final da sua vida, teve um final trágico. Quando estava em guerra, ele, correndo em uma mata, foi preso por uma galha de árvore e ficou lá pendurado. O cavalo saiu e aí os inimigos vieram e mataram Absalão. Então esse foi o resultado desta família, de um pai displicente ou de um pai permissivo. Então sejamos nós pessoas que estão sempre atentos a observar as falhas dos nossos filhos. Vocês filhos, quando são corrigidos pelos seus pais,
não fiquem chateados, é importante, ele está zelando pelo seu comportamento, zelando pelo seu futuro, para que você tenha uma vida debaixo da vontade de Deus. O segundo exemplo negativo que nós temos seria o rei Acabe, que eu intitulei de o pai idólatra. Acabe era israelita e conhecia os mandamentos de Deus, mas não tinha respeito para com os mandamentos de Deus. Contra os mandamentos de Deus, ele cometeu idolatria. Casou com uma mulher estrangeira e idólatra. Foi cúmplice de assassinato e da perseguição dos profetas de Deus. O rei Acabe ficou conhecido como o pior rei de Israel. Consequentemente a isso, os seus filhos deram prosseguimento ao testemunho dele. Assim o seu filho também acabou agindo da mesma forma e tendo uma vida curta. Acabe teve um filho chamado Acasias, e Acasias, por sua vez, ele reinou apenas por 2 anos. Não conseguiu levar adiante o seu reinado, porque Deus o tirou a vida dele para que ele não levasse adiante aquela idolatria ao povo de Israel. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis 16, está aí o texto, né? Verso 51 ao 53 diz: Acasias, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Josafá, rei de Judá. Reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que era mal perante o Senhor, porque andou nos caminhos do seu pai, como também nos caminhos de sua mãe e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebade, que fez pecar a Israel. Ele serviu a Baal e adorou, e provocou a ira do Senhor, Deus de Israel, segundo tudo quanto fizera seu pai. Então, Acasias, filho de Acabe, seguiu o exemplo do pai. É interessante que quando deixamos um bom exemplo, vale a pena o filho seguir, mas também quando damos mau exemplo, geralmente são estas as atitudes que falam mais alto e certamente vão fazer com que os nossos filhos repitam os nossos erros. Então, como é importante, irmãos, cuidarmos do nosso testemunho ao lado de Deus, fazermos o que agrada ao Senhor, para que os nossos filhos, ao nos observar, sintam o desejo, né? A gente entende que quando criança, nossos filhos nos têm uma imagem de perfeição. Nosso pai é nosso herói, e a gente sempre tenta copiar o nosso pai nas coisas que ele faz. Só que no decorrer da vida, nós vamos discernindo o bem e o mal. E se nós deixamos para os nossos filhos um mau comportamento, e é isso que ele vai copiar para a vida dele, e consequentemente a isso terá a sua vida abreviada, porque não é esse o desejo de Deus. Antes, o desejo do Senhor é que nós tenhamos uma vida dedicada ao louvor, à adoração, uma vida dedicada a cumprir a vontade de Deus. Então não sejamos nós displicentes, não sejamos nós idólatras, deixando de observar a vontade de Deus, deixando de cumprir a vontade de Deus, para fazer a vontade do nosso coração. Idolatria, no caso de Acabe, foi a Baal, um deus pagão, onde ele criou um templo, fez estátua, levantou ídolos, e assim fez com que Israel adorasse a este Deus. Então seu mau exemplo não ficou só entre a sua família, mas estendeu a sua nação pelo o que ele representava para a nação. Ele era um rei, logo o que o rei fazia também tinha reflexo na sua sociedade. Então a gente tem os governantes, né, do nosso país, por exemplo, o presidente, prefeito, e o que eles fazem vão trazer consequências para toda a nação, todos que estão ali debaixo dos seus cuidados. Assim é o pai, que toma atitudes erradas, certamente fará com o seu filho, arque com as consequências
porque agirá de acordo com o exemplo de seu pai. Então sejamos nós exemplos positivos para os nossos filhos e não agimos com fraqueza, com pecado, como foi Acabe com idolatria. E em terceiro e último aqui dessa sequência, nós encontramos o sumo sacerdote Eli. Eli eu intitulei de o pai conivente. Viu o erro dos filhos e não fez nada para mudar aquela realidade. Eli então era de uma tribo, a tribo dos levitas. A tribo dos levitas foi a tribo separada por Deus para adoração, para o serviço no templo. Então a tribo de Levi recebeu uma terra menor. A tribo de Levi não faziam nenhum tipo de criação ou de plantio. Eles dependiam do que era oferecido no templo. Então eles serviam ao templo, serviam à nação. Assim, Eli tinha o compromisso com o pai, com Deus, e deveria esse compromisso ser passado para os seus filhos, porque os filhos assumiriam posteriormente o seu cargo, a sua função no templo, que seria de sumo sacerdote. Um dos seus filhos deveria assumir este papel. Seus filhos eram sacerdotes no templo, mas faziam coisas desagradáveis ao Senhor. Nós vamos já observar. Eli era o pai no antigo Israel. Era também sacerdote e sumo sacerdote da nação. Como tal, era bem versado na lei de Deus. Pessoalmente, deve ter cumprido fielmente as suas obrigações sacerdotais. Deve ter mesmo instruído cabalmente seus filhos na lei de Deus, mas evidentemente ele foi fraco, negligente, tolerante demais com seus filhos e não prosseguiu em administrar a necessária disciplina, resultando em incorrer no desagrado de Deus, trazendo desgosto a si mesmo. Mas Eli fracassou completamente num aspecto ainda maior. Ele não se demonstrou zeloso pela verdade, pela adoração pura de Deus, quando seus filhos se envolveram em violar a lei de Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 2, verso 12 e versículo 17, diz assim a palavra de Deus: Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eram, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor, porquanto eles desprezavam a oferta do Senhor. Os filhos de Eli, eles que faziam sacrifício, e no momento que as pessoas chegavam para ofertar a Deus, uma parte daquela oferta já era separada para os sacerdotes, uma parte da oferta, uma parte da carne, mas eles queriam mais. E diz o texto que eles mandaram construir um garfo grande de 3 dentes, e com aquele garfo eles tiravam as partes que eles queriam, enquanto a oferta estava sendo feita a Deus. Então eles comiam a carne que estava sendo ali assada, que na verdade era todo consumido. Aquela carne, aquela oferta era feita, o cordeiro era queimado, e a sua a gordura, né, o cheiro daquela carne é que servia como uma forma de agradar a Deus, uma forma de ofertar ao Senhor. E eles então iam lá e tiravam aquela carne enquanto estava sendo feita a oferta. Isso era algo abominável, e eles já tinham a parte deles. Aquela parte era do Senhor, não era para ser mexida, mas eles assim faziam. E Eli soube disso, mas no entanto a sua repreensão foi muito leve. Ele deveria ter tirado seus filhos dessa função. Era para ele ter excluído seus filhos de estarem à frente dos sacrifícios. No entanto, ele permitiu que eles continuassem a fazer isso, e o resultado foi a morte dos seus 2 filhos. Eles foram fulminados dentro do templo quando estavam acendendo incenso. Diz o texto que eles ofereceram fogo estranho diante de Deus e foram consumidos imediatamente. E Deus também fez com que toda a família dele fosse morta.
e nenhum deles pudesse assumir o legado de Eli. Quem assume então o papel de sacerdote é Samuel. Samuel, aquele garotinho, filho de Ana, que não tinha nada a ver com a família dele, que foi entregue como oferta a Deus. Ele foi ensinado e ele levou adiante esse ministério e fez o seu trabalho de forma excelente, porque Deus o escolheu. Lembra que Deus chamou Samuel? Samuel disse então: eis-me aqui, Senhor, faça conforme a tua vontade. Deus fez a vontade dele na vida de Samuel. Então vemos na primeira sequência aqui, 3 pais displicentes: Davi, Acabe e Eli. 3 homens que testemunharam de forma negativa a seus filhos, e certamente trouxe resultados terríveis à sua família. Mas podemos encontrar na Bíblia também pais que fizeram um bom trabalho, que exerceram bem a sua função, e a estes eu intitulei de pais disciplinados. O termo disciplinado refere-se a alguém que se submete a regras, a normas ou disciplinas. Pode denotar uma pessoa que segue instruções, que é obediente, ou que se impõe restrições a si mesmo, frequentemente para alcançar um objetivo. Além disso, disciplinado pode também sugerir uma atitude de autocontrole e de organização. Então a Bíblia nos traz referências de alguns pais que agiram em disciplina, que foram disciplinados, que tiveram suas vidas dedicadas ao Senhor. Consequentemente a isso, trouxe resultados positivos aos seus filhos. O primeiro desses pais, que nós podemos ver na Escritura, é Jó. E Jó eu intitulei de o pai intercessor. Este pai era um fiel intercessor, fiel na vida de seus filhos. Jó orava pelos seus filhos de madrugada, pois se preocupava com eles e os tratava com prioridade. Mesmo no meio aos seus compromissos, ele também dedicava tempo para estar em família, cultivando sempre um bom relacionamento com seus filhos. Jó, ele tinha uma preocupação muito grande com seus filhos, se esses filhos fariam alguma coisa que desagradasse a Deus. Então Jó, dia a dia, se levantava e ofertava ao Senhor, fazia oferendas a Deus, pedindo perdão pelo pecado dos seus filhos. Senhor, se meus filhos cometeram alguma falha, algum erro, perdoe. E assim Jó fazia. Mas pastor, o senhor disse que por ele ser fiel, abençoaria a vida dos seus filhos, certamente. Mas os filhos de Jó morreram. Ali foi uma prova que Deus fez. Mas Deus foi fiel a ele e deu em dobro tudo que ele havia perdido. Assim Jó, por sua fidelidade diante da prova de Deus, mesmo perdendo estes filhos que ele tanto amava, continuou sendo fiel ao Senhor, e Deus então multiplicou seus dias de vida, como também lhes deu uma família, novos filhos, e tudo que ele havia perdido foi restituído. Jó capítulo 1 verso 5 diz: decorrido o turno de dias de seu banquete, chamava Jó os seus filhos e os santificava, levantava-se de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então a dedicação de Jó a Deus, a adoração a Deus, trouxe então reflexo para os seus filhos e fez com que a sua família prosperasse futuramente depois da prova. Temos então esse resultado excelente de um pai intercessor. Eu não sei qual tem sido a atitude de vocês com seus filhos, mas eu posso relatar o que eu tenho feito, né? Lembro muito de orar com a minha esposa, né, quando os meus filhos ainda estavam na barriga. Eu cantava louvores para eles, e assim fazia. E é interessante essa
essa aproximação que a gente vai ganhando dos filhos, né? Mesmo no ventre da mãe. Por exemplo, para a Dara, eu cantava uma musiquinha para ela, um hino, e eu cantava sempre que ela estava mexendo na barriga, eu encostava meu rosto na barriga da mãe, e ficava ali cantando o louvor, e ela relaxava, sossegava, parava de dar, né, o chute na mãe. Quando ela nasceu, a Dara tinha muitas cólicas, foi algo assim terrível, a gente sofreu muitos dias, porque todos os dias, 5 horas da tarde, a menina começava a chorar, abria um berreiro que não tinha quem controlasse, e aí a mãe ali ainda estando em resguardo, não podendo cuidar, tinha eu que cuidar dela, né? Então eu pegava aquela criança, botava em cima do meu peito, abraçava e começava a cantar o hino, e aos poucos ela parava de chorar e sossegava. E aquilo foi vários e vários dias, até a gente descobrir uma medicação e assim poder tratar o problema que ela tinha, né? Porque era tipo uma rejeição ao leite, o leite afetava o organismo dela e ela tinha essas cólicas terríveis. Mas assim foi resolvido e Deus permitiu que essa conexão que eu tive com ela ainda no ventre da mãe pudesse trazer resultados positivos na vida dela posterior ao sair do ventre. Então essa conexão que a gente deve ter com os nossos filhos, de ensiná-los o temor de Deus, como diz a Escritura, ensina a criança no caminho que deve seguir, e ainda quando for velha, ela não se desviará desse caminho. Então, interceda pelos seus filhos, ore pelos seus filhos, ore com eles, não só ore por eles, mas ore com eles também. Quando criança, eles têm muitas vezes de acordar na madrugada, impressionado com alguma coisa, se um filme que assistiu, ou alguma coisa que viu, com medo, e aí sempre corriam lá para o quarto, e eu voltava eles para a cama deles e dizia, vamos orar, vamos entregar na mão de Deus, só Deus pode nos livrar de todo o mal, confia no Senhor. E a gente orava e terminava que eles dormindo na própria cama, e eu voltava para a minha cama. E isso eu fiz várias e várias vezes. E assim Deus tem me ajudado, como também pode ajudar todos vocês a serem pais intercessores. Intercedam pelos seus filhos, ensine os seus filhos no caminho de Deus, e certamente vocês só terão orgulho deles, porque assim é que Deus nos orienta. O segundo pai que nós podemos ver como um pai disciplinado é Noé, que eu intitulei de pai da fé. Noé recebeu uma missão de Deus. Ele foi um exemplo de pai, porque em um contexto completamente desfavorável, decidiu viver de forma contrária aos padrões da sua época e permanecer fiel a Deus. Quando Noé recebe a missão de construir uma arca, diz a Escritura que naquele período nem chovia. Deus fazia brotar uma neblina, e aquela neblina regava a terra, não caía chuva do céu nessa época. E Noé foi dito a ele que deveria construir uma arca, e essa arca ia compor alguns casais de animais, e as pessoas deveriam ser convidadas. Noé passou 120 anos pregando, irmão. 120 anos pregando. Sabe quem foi salvo? Apenas Noé e a sua família, seus filhos e suas noras, e a sua esposa também. E Noé fez o que Deus pediu, cumpriu o seu papel. Foi chamado de louco, todo mundo dizia, rapaz, você é louco, que besteira é essa, que conversa de chuva é essa, não existe isso. Mas Deus havia dado a Noé esta revelação. No entanto, as pessoas não creram, mas o papel de Noé, dedicado ao Senhor, foi uma fidelidade tão bonita e tão importante, que ele deixou o testemunho para os seus filhos, que no momento que ele entra na arca, somente a sua família foi salva daquele dilúvio. Então, não era um homem perfeito, mas fez tudo para proteger a sua família, e com coragem ele obedeceu a Deus, e com isso a sua família foi abençoada. Apesar das imperfeições que cada um de nós tem, é possível aprender como Noé. Cada pai deve proteger e cuidar da sua família, porque nossa maior bênção é vê-los felizes e protegidos. Eu tenho certeza
que a maior alegria de um pai, a maior alegria de uma mãe, é ver o filho seguindo adiante, formando uma família, conduzindo a família nos caminhos de Deus. Eu não sei se vocês viram nas redes sociais esses dias, né? O filho do César Filho se casou. Meu irmão, o testemunho daquele rapaz diante do casamento, agradecendo aos pais pelo testemunho que ele viu nos seus pais, me emociona. Eu vi aquele vídeo e chorei, vendo aquele rapaz agradecendo a mãe, agradecendo o pai, por ter ensinado a ele os caminhos de Deus, e hoje ele estaria formando uma família, estava formando uma família para conduzi-la no mesmo caminho. Foi muito bonito. Se você não viu ainda, dá uma pesquisada e encontra lá, casamento do filho do César Filho. Foi um testemunho lindíssimo, você vai se emocionar. Então, César Filho tem entregue a vida a Jesus, juntamente com sua esposa, e tem vivido um testemunho fiel a Deus. E isso tem refletido no seu filho, e certamente será também para sua filha. Ele tem um casal de filhos. Que assim Deus abençoe também a nossa família, o nosso testemunho, seja fiel ao ponto dos nossos filhos quererem reproduzir a mesma ideia. Ele viu a beleza de como os pais viviam sob a disciplina, sobre a obediência de Deus, e ele disse que queria seguir o mesmo exemplo com a sua família. Noé, então, foi um homem fiel e justo, por isso sua família foi preservada do dilúvio. A partir de seus filhos, o Senhor repovoou a terra. Então foi a partir dos filhos de Noé que a terra foi repovoada. E isso quer dizer que nós fazemos parte da linhagem de Noé. Somos filhos de Noé. Gênesis capítulo 9, verso 7 a 10. Gênesis 9, de 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Mas sede fecundos e multiplicai-vos, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Disse também Deus a Noé e a seus filhos: Eis que estabeleço a minha aliança convosco, e com a vossa descendência, e com todos os seres viventes que estão convosco, tanto as aves, os animais domésticos e os animais selvagens, que sairão da arca com todos os animais da terra. Então Deus abençoou a família de Noé e pediu que eles levassem adiante esse legado, continuassem com a fidelidade a Deus, e eles seriam a próxima geração, uma geração poderosa, que dominaria sobre os animais, uma geração poderosa, que seria o povo desta terra que somos nós. Que bênção, que maravilha, que nós possamos verdadeiramente reconhecer este legado de fé que Noé deixou para sua família, que nós precisamos também levar adiante. Sejam fiéis a Deus, tenham fé em Deus, na sua palavra. Se Deus diz que esse é o melhor caminho, não existe outro, pois Ele é o único caminho. É importante seguirmos o caminho de Deus e obedecer a sua santa palavra. Em terceiro e último lugar dessa sequência, nós temos mais um pai disciplinado, que é o pai do filho pródigo. Não sabemos o nome dele, a Bíblia não afirma o nome desse homem, mas eu o intitulei de o pai amoroso, porque nós vemos pleno amor nas atitudes deste pai. Imagine você como pai, teu filho chegando para ti e te pedindo a herança em vida. Herança só se recebe depois que morre. Então quando você pede uma herança a alguém, é como se você estivesse desejando a morte daquela pessoa. Pai, me dá a parte que me cabe da minha herança. Certamente você se entristeceria ao ouvir estas palavras de um filho, mas aquele pai resolveu entregar a parte do filho, e esse saiu pelo mundo e perdeu tudo o que tinha. E quando perdeu tudo, ele caiu em si e observou: o que foi que eu fiz da minha vida? Os servos do meu pai
tem comida, tem abrigo, tem tudo que o meu pai pode oferecer a eles. E eu, filho dele, estou aqui a morrer de fome. Ninguém me estende a mão. Cadê os amigos com quem ele gastou o dinheiro dele? Sumiram todos. Só tinha amigo quando o dinheiro estava sobrando. Quando o dinheiro acabou, os amigos fugiram. E quem é que fica, ou quem é que está de braços abertos para nos receber quando erramos, quando falhamos? Somente aqueles que nos amam verdadeiramente. E este era o pai do filho pródigo. Ele então decide: voltarei à casa de meu pai e direi a ele: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como um dos teus servos. E assim ele decidiu voltar para casa. Jesus conta sobre um pai maravilhoso nesta parábola. Este foi o pai que nunca desistiu do seu filho, mesmo este tendo partido. O pai esperou que ele voltasse. Ele esperava diariamente que o filho aprendesse na escola da vida as lições que não aprendera aos seus pés. Quando arrependido, o filho quis voltar para a casa do pai, onde tinha tudo o que precisava. Voltaria para pedir-lhe perdão e um trabalho como servo. Ao retornar, o pai não o condenou, o filho injusto. Antes, fez-lhe uma grande festa, e este foi o amor do pai. Que exemplo inspirador! O amor de pai do nosso Deus. Que possamos todos os dias amar e cuidar como Ele fez e faz. Então, a história do filho pródigo é uma história fictícia. Jesus contou essa história como uma parábola. É uma história que Jesus Cristo criou. Só que as histórias que Jesus contava como parábolas são histórias completamente possíveis de acontecer. Poderia ter acontecido essa história em algum lugar do mundo. No entanto, Jesus conta essa história para ilustrar o verdadeiro amor de Deus, o Pai. O amor mesmo diante dos nossos erros, dos nossos pecados. Quantas vezes nós decepcionamos Deus, quantas vezes fazemos coisas que desagradam ao Senhor. No entanto, sempre que nos voltamos para Ele em arrependimento e fé, Ele sempre estará de braços abertos para nos receber. É importante que reconheçamos o amor de Deus e nos coloquemos diante desse amor, e não fiquemos em indas e vindas, né? No entanto, nos entreguemos por completo a este amor, deixamos que Ele nos guarde, que Ele nos proteja, vivamos debaixo desta proteção que é a casa do Pai. É tanto que o filho mais velho, esse homem tinha 2 filhos, a história não para nesse filho, a história do segundo filho, que este, ao ver o irmão chegar, ele fica chateado. Como é que pode? O pai está dando uma festa para esse que gastou a parte dele. E aí ele reclama para o pai e diz: Pai, eu sempre quis fazer uma festa com meus amigos, e o Senhor nunca me deu uma ovelha para eu poder fazer essa festa com meus amigos. Ele disse: Meu filho, você que não quis, tudo que eu tenho é seu, eu não tenho nada aqui, tudo que eu tenho é seu, um dia você vai ser dono de tudo isso. Se você quisesse, você teria feito, eu não iria lhe impedir disto. No entanto, esse meu filho estava morto e reviveu. Então vamos festejar comigo. E o pai então chama o segundo filho para se alegrar, porque para ele esse filho tinha morrido, porque ele tinha afastado-se, tinha se separado dele, mas no entanto o seu amor, o amor perfeito, fez com que ele reconhecesse o valor do pai e voltasse para os braços do pai. Eu não sei se por algum motivo você já se afastou de Deus, mas saiba que o melhor lugar para se estar é no centro da vontade do Senhor. Ali nós temos todo o cuidado, ali nós temos tudo o que precisamos, porque o pai cuida do seu filho com dedicação. Lucas capítulo 15, verso 20, diz assim: E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou.
E o filho disse: pai, pequei contra o céu, diante de ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Verso 24. O pai, porém, disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestiu, põe-lhe um anel no dedo e sandália nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado. Comamos e regozijamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Que maravilha, irmãos, é ter o amor de Deus em nossas vidas. Que maravilha como o Pai é poder seguir este exemplo do nosso Pai maior, que é Deus. Seguir o exemplo do Pai celeste, que tanto nos amou, que nós possamos também distribuir esse amor para com os nossos filhos. E por último, temos o Pai celestial. Deus é apresentado como Pai por Jesus Cristo. Ele é a referência definitiva para a paternidade. Podemos aprender muito ao observar os seus atributos e suas características. Podemos então, ao ver Deus, ao ver o trato de Jesus com Deus Pai e o cuidado que ele tinha para com o seu filho, e tirarmos lições para as nossas vidas, porque a forma como Deus tratou o filho demonstra os seus atributos, suas características de perfeição. Vejamos então quais são estas características. Diz assim o texto: então Deus, o nosso Pai celeste, Deus é um Pai amoroso. Deus é amor, é dito lá em João 4,16, e a expressão máxima deste amor aconteceu na cruz, quando então Deus ofereceu o seu único filho para morrer em nosso lugar. Mas pastor, como assim? Como é que um pai ama tanto e dá o seu único filho? Porque era necessário que Jesus desse a vida para que nós pudéssemos ter vida, porque todos nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Era necessário um sacrifício perfeito para que acalmasse o coração de Deus diante das tamanhas aberrações que os seres humanos realizam todos os dias contra Deus: blasfêmia, idolatria, feitiçaria e tantas coisas más. E Deus então necessitava de que alguém tomasse uma providência, e o seu filho tomou a dianteira, assumindo este lugar e dando a vida por nós. Deus também é um Pai cuidadoso. Em todo o tempo ele está atento aos seus filhos, por mais que as dificuldades pareçam dizer o contrário. Deus sempre cuida de nós. Então o cuidado de Deus é constante para conosco. É usado nas Sagradas Escrituras, por exemplo, o exemplo de Deus como o bom pastor. E esse bom pastor está pronto para cuidar de nós em todo o tempo. E Jesus também assumiu essa figura de bom pastor. Ele disse: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O pastor, naquele tempo, ele cuidava de rebanhos longe da cidade. Ele ia para os campos, atrás de pasto para as ovelhas. E muitas vezes nesses lugares distantes, ele tinha que passar a noite. E animais perigosos saíam à noite para caçar, como leões, como lobos e tantos outros animais. E o pastor tinha que ali defender o seu rebanho contra estes animais selvagens. E nessa defesa, ele poderia perder a vida. Quando Jesus disse: eu sou o bom pastor que dou a vida pelas minhas ovelhas, ele fez realmente isso. Ele deu a vida por nós. Só que ele deu a vida por aqueles que creem. A Bíblia diz, o próprio Jesus Cristo falando lá em João 10, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Foi para estas que ele deu a vida. Aquelas ovelhas que
reconhecem Jesus como seu bom pastor. Além de Deus ser um pai amoroso, ser um pai cuidadoso, Ele também é um pai que corrige, porque todos nós, seus filhos, somos imperfeitos e precisamos de correção. Por ser zeloso e cheio de amor, Deus quer ver o crescimento espiritual dos seus filhos. Se buscarmos o melhor em nosso lar, para os nossos filhos, nosso maior exemplo de paternidade está em nosso Pai Celestial, que nos ensina dia a dia como agir para o bem e o crescimento dos nossos filhos. Então, a exemplo do Pai Celeste, nós que somos pais nesta terra, devemos então agir com estas características que vêm do Senhor, o exemplo do Pai Celeste. Devemos ser pais amorosos, devemos ser pais cuidadosos, mas acima de tudo, devemos também ser pais que corrigem os nossos filhos. Não deixemos os nossos filhos agirem por impulso ou pelo seu próprio coração, porque o coração do homem é enganoso, é desesperadamente corrupto. Deus conhece o nosso coração, por esse motivo Ele colocou pessoas que cuidem de nós, que nos direcionem. Assim Ele fez, colocando paz nas famílias, assim Ele faz, dando-nos uma palavra para nos guiar. Devemos então seguir esta palavra. Lucas, capítulo 11, verso de 11 a 13, diz assim: Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àquele que lhe pedirem. Então esse Deus perfeito e amoroso, Pai cuidadoso, Ele dá aquilo que nós mais precisamos, que é o seu Espírito, para que com o Espírito de Deus possamos agir em conformidade com a vontade do Senhor, ensinando os nossos filhos o temor de Deus e futuramente dando a eles também a oportunidade de receberem Deus em seus corações e serem cheios também do Espírito Santo do Senhor. 1 João 3:1: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conheceu, porquanto não conheceu Ele mesmo. Entendemos, irmãos, a paternidade de Deus com relação a nós como uma paternidade adotiva. Nós não somos filhos de Deus, somos criaturas de Deus. Deus só tem um filho que se chama Jesus, é o unigênito Filho de Deus, o único Filho, mas Ele deu o direito a todo aquele que nele crê, a todo aquele que entregar a sua vida a Jesus, a este é lhe dado o direito de ser feito Filho de Deus, a saber, os que creem em seu nome, como é dito lá em João, né? Temos nós então o compromisso, temos nós a responsabilidade. Se somos filhos de Deus, devemos seguir o exemplo do nosso Pai, seguir em amor, seguir em obediência, seguir em disciplina. Não podemos viver à parte de Deus. Não, quando eu morrer, Deus resolve o que vai fazer comigo. Tenha cuidado, que essa decisão é muito perigosa. A decisão de seguir a Deus deve ser hoje, deve ser no tempo presente. Então siga a Deus hoje, entregue a sua vida a Deus hoje, para que no futuro você possa ver que a sua trajetória levou muitas outras pessoas também a Cristo, principalmente a sua própria família. Que assim Deus abençoe o seu lar e a sua família. Concluindo então, a relação do filho com dependente do pai fica no passado, para nunca mais voltar. Aliás, no final é o pai que termina dependendo dos filhos. Lembra que este momento que os filhos passam sob a nossa tutela, sobre os nossos cuidados, é por um tempo muito curto,
digamos aí que o seu filho fique, mesmo que ele fique aí até os 30 anos, para casar só depois dos 30, você tem só 30 anos com seu filho. Depois disso, ele vai casar, vai formar uma família, e lá na frente, se você ensinou bem o seu filho, é ele quem vai cuidar de ti. Então, vai se inverter os papéis. Se você der um bom exemplo ao seu filho, ele vai cuidar muito bem de você. Diz que certa vez, um filho via o pai dele agindo com o pai, com o avô, né? E aí diz que o pai dele tinha problemas, já com idade, e para dar alimento, ele fez uma cumbuca de madeira, para entregar para o pai poder comer, porque se ele desse um prato de vidro, ele quebrava. E aí o filho viu o pai construindo aquela cumbuca, botando a comida do avô e dando ao avô. O filho então foi lá no quintal, pegou um pedacinho de madeira e começou a bater na madeira. E o pai disse: meu filho, o que é isso que você está fazendo? Eu estou fazendo um prato para o senhor, pai, quando o senhor estiver velho, para o senhor comer. Então, exemplo, irmão, exemplo. O exemplo marca, o exemplo deixa realmente sinais de quem nós somos, do que nós fizemos, que nós deixamos bons sinais para os nossos filhos, bom exemplo. Mas como o Pai Celeste, a nossa relação de dependência será constante. Com relação a Deus, nós nunca deixaremos de ser filho de Deus, nunca precisaremos cuidar de Deus. Deus sempre cuidará de nós. Sendo assim, todos os dias da nossa vida, aqui e na eternidade, Ele estará cuidando de nós. Sejamos então gratos a Deus pelos nossos pais terrenos, e sejamos muito mais gratos a Deus pelo Pai que Ele é próprio e é para sempre o nosso Pai celestial. Mateus 5,48. Portanto, sede, pois, perfeitos, como perfeito é o vosso Pai celeste. Que esta perfeição que encontramos em Deus seja vista em cada um dos pais aqui presentes pelos seus filhos, para que os seus filhos tenham vocês como luz, como exemplo que os conduziu até Deus. Amém? Louvado seja Deus por isso. Vamos orar e agradecer ao Senhor.